Fala galera, eu sou o professor Tiago e você está no Fazendo as Contas. Nesse vídeo nós vamos continuar a nossa introdução à geometria, agora fazendo uma introdução sobre os ângulos. Bora lá então. Bom pessoal, a definição de ângulo é que quando nós temos, duas semirretas, podem ser duas retas também, essas semirretas, quando elas se encontram, elas determinam uma certa região no nosso plano. Essa região é chamada então de ângulo, ok? Então, todas as vezes que duas semirretas se encontram, duas retas, dois segmentos de reta, todas as vezes nós temos formado então um ângulo. Então, vamos para alguns detalhes desses ângulos, ok? Bom, sempre que eu tenho, por exemplo, um polígono, uma figura aí plana, nós temos ângulos sendo formados pelas suas arestas, ok? Então, os segmentos de reta, eles formam ângulos. Bom, como que nós podemos determinar esses ângulos, escrever esses ângulos? Vamos começar aqui com esse ângulo A. Bom, note que o ângulo A, ele é o único ângulo aqui desse vértice, né? Nesse vértice, o vértice A, quando nós temos o encontro de duas arestas, nós chamamos de vértice. Esse vértice tem apenas um ângulo. Então, uma primeira maneira de denotar esse ângulo é colocar apenas o A e um chapéuzinho em cima, como se fosse um acento circunflexo, ok? Então, eu estou me referindo ao ângulo A. Uma outra maneira de me referir ao ângulo A é falando sobre os pontos que formam esse ângulo. Então, é o ponto B, depois o A e depois o C. Então, eu poderia começar, então, a denotar esse ângulo como o ângulo BAC e coloco o chapéuzinho em cima do A. Ou então, eu posso fazer o contrário. Eu posso começar do C, CAB e coloco o chapéuzinho no A também. Mas perceba, pessoal, que nessa notação, nessas duas últimas notações, o A sempre tem que ficar no meio, tudo bem? Você não pode querer se referir ao ângulo A e falar ABC, por exemplo. Se você fala ABC, você está se referindo a esse ângulo, o ângulo B, ok? Então, para nos referirmos ao ângulo A, temos que deixar ele no meio aqui da nossa notação. Vamos pegar agora o ângulo D aqui. Como que nós podemos denotar o ângulo D? Então, mais uma vez, assim como o A, só o D sozinho, coloca o chapéuzinho em cima dele. Podemos denotar por EDG, então está aqui, né? EDG. Ou podemos começar do G e denotar GDE, e sempre colocando o chapéuzinho no D, ok? Ah, se eu quisesse denotar o F, então F sozinho, chapéuzinho nele, ou então EFG ou GFE, ok? E assim por diante com cada um deles. Bom, pessoal, como que nós classificamos os nomes dos ângulos? Primeiro de tudo, nós estamos aqui nos referindo a ângulos que começam com 0 graus, então aqui é como se eu não tivesse 0 graus, eu não abri nada ainda, essas minhas duas semirretas que estão aqui sobrepostas. Ou então eu fiz uma abertura completa, dei uma volta inteira e tenho 360 graus. Então, nós vamos nos referir a ângulos que vão de 0 graus a 360 graus. Existem dois ângulos que recebem um nome específico e que seria muito bom você lembrar desses nomes, ok? Primeiro, o ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus recebe o nome de ângulo reto. Muito comum aparecer nos exercícios, muito comum aparecer um ângulo reto, um ângulo reto. O que é um ângulo reto? É um ângulo de 90 graus. Não se esqueça que esse é o símbolo do ângulo de 90 graus, ok? Então, ângulo reto, 90 graus. Um outro ângulo que recebe um nome específico é o ângulo raso, que é o ângulo de 180 graus. É metade de uma volta inteira, 360 graus. Quando eu tenho só uma retinha assim, 180 graus. Ângulo raso, ok? Outro que é muito importante, principalmente, além do nome, você lembrar que todas as vezes que você tem uma reta assim, e você precisar do ângulo dessa reta, você lembrar que isso aqui é um ângulo de
180 graus. Muito importante, ok? Os outros ângulos, eles recebem um nome assim mais ou menos por atacado. Por exemplo, qualquer ângulo entre 0 e 90 é chamado de agudo. Então, por exemplo, 89 graus é um ângulo agudo, 70 graus é um ângulo agudo, 1 grau é um ângulo agudo, 12 graus é um ângulo agudo. Então, por isso que eu falei que os únicos ângulos específicos que recebem nomes só para eles é o ângulo reto e o ângulo raso, ok? Então, qualquer ângulo entre 0 e 90, ângulo agudo. E se ele for maior que 90, qualquer ângulo entre 90 e 180, ângulo obtuso. Muito importante também lembrar desses nomes, ok, pessoal? Então, o reto para 90 graus, o raso para 180, mas lembrar também que todo ângulo entre 0 e 90 é agudo e todo ângulo entre 90 e 180 é obtuso, ok? Muito importante. Bom, pessoal, agora com relação à soma dos ângulos. Sempre que nós tivermos dois ângulos e eles se somarem e a soma for exatamente igual a 180 graus, esses dois ângulos são chamados de suplementares. Então, quando você soma dois ângulos e o resultado é 180 graus, esses ângulos são suplementares. Então, por exemplo, o ângulo 130 e 50 graus, quando você soma, dá 180, são suplementares. O ângulo 105 e 75 graus, quando você soma, 180, eles são ângulos suplementares. E quando você tem dois ângulos e a soma deles dá 90 graus, nós chamamos de ângulos complementares. Então, por exemplo, 50 graus e 40, se você somar, dá 90, são ângulos complementares. 60 e 30, se você somar, são ângulos complementares, porque dá 90 graus. Bom, além desses, nós temos ainda os ângulos replementares, que são os ângulos que somados dão 360 graus, mas esse já não é tão relevante assim, porque aparece pouco. Agora, esses dois ângulos, 90 e 180, os ângulos complementares e suplementares, aparecem bastante. Bom, pessoal, essa foi uma aula de introdução, não é? Alguns elementos sobre os ângulos. Muito importante também você conhecer esses nominhos para nós darmos sequência e nos aprofundarmos mais na geometria, ok? Bom, espero ter te ajudado, espero ter contribuído. Não esqueça de deixar o seu like para nos ajudar também. Se ficou alguma dúvida, pode escrever aí nos comentários. Se não é inscrito, se inscreva no canal, tá bom? Um abraço, pessoal. Nos vemos nos próximos. Até mais. Tchau, tchau.